Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Gabriel Azevedo, aqui da Help Educação, e hoje nós vamos ter uma aula de redação com os conceitos mais básicos que nós precisamos saber para ir fazer a nossa prova. De antemão, já peço que você se inscreva no nosso canal, peço que você também curta este vídeo, e se você tiver interesse, acesse os nossos grupos, do Pais 1, 2 e 3 no nosso WhatsApp por meio do link que está na nossa descrição aí no nosso bio. Bom, hoje nós vamos falar de Pais 1. O Pais 1 ele é muito importante porque por mais que ele tenha peso 1, tudo é mais fácil, tá? Então já que tudo é mais fácil, vamos começar com o básico para que à medida que as coisas se tornem mais difíceis, nós tenhamos ali, solidificadamente alguns conceitos. Bom, critérios da textualidade, parte 1, uns 5 elementos de todo o texto, então a gente tem os 5 elementos. Professor, como assim os 5 elementos de todo o texto? Bom, todo texto que a gente lê, todo texto que a gente escreve, todo texto que a gente fala, todo texto que a gente vê, a gente tem aí 5 características que aqui cada um deles é subordinado, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa ver é a informatividade. Como assim? Todo texto ele vai ter uma informação. Vamos prestar atenção aqui na nossa aula. Aqui a informação é sobre o critério da textualidade e informatividade neste momento. Então eu estou tentando aqui passar um determinado conteúdo com o meu texto, concorda comigo? Qual é o conteúdo determinado, por exemplo, nesse contexto em que estamos inseridos, né? É um conteúdo que é de educação, beleza? Mas se você tivesse, por exemplo, numa mesa de bar, meu Deus do céu, a informatividade dos textos, ela seria, assim, uma loucura. Se você estivesse no estádio de futebol, por exemplo, já seria mais delimitado, né? Se você estivesse ouvindo a um programa de uma reportagem também já seria ali delimitado ao que aquela reportagem quer mostrar. Vamos supor que é uma reportagem política, vamos supor que seja uma reportagem do mundo sertanejo, então aí já se delimita, né? Então, qual o conteúdo determinado texto apresenta, né? Quando a sua mãe vai fazer um bolo, a informação que ela passa para você, por exemplo, é que ali vai ser feita comida, né? Então, vamos pensar sempre em que contexto nós utilizamos os textos e a gente percebe que a informação que ele passa é uma coisa meio óbvia, né? É justamente aquilo que uma pessoa está fazendo, né? Então, todo texto ele possui uma informatividade. Então, não é difícil de observar isso na nossa prática. Então, vou fazer uma pergunta para você e eu quero que você tente acertá-la aí. E você vai me dizer depois se conseguiu ou não. Qual o conteúdo a manchete apresenta? Lula e Ciro recebem quase 1 milhão de salários de seus partidos desde 2019. 1 milhão de reais, né? O de que é um ato corrupto receber dinheiro de partido? O de que os políticos receberam dinheiro do governo? O de que Lula e Ciro ficaram ricos com o partido? Ou o de que os partidos pagaram 1 milhão ao Ciro e a Lula? Eu preciso você jogar qualquer uma que eu triscar aqui primeiro foi. A de que é um ato corrupto receber dinheiro de partido. Essa é uma reflexão que a gente já não pode fazer, né? Porque está bem delimitado lá na nossa Constituição como que os partidos eles podem, né, se estabelecer. Então, não poderia ser muito esse sentido, né? Mas há pessoas que conseguem entender isso, né? Bom, não é a informatividade que eu acredito. O de que os políticos receberam dinheiro do governo também não é bem do governo, né? Porque não é o governo que dá esse dinheiro, né? É o próprio Estado, né? O Estado e o governo são duas coisas distintas, né? O de que Lula e Ciro ficaram ricos com o partido? Bom, se eles receberam quase 1 milhão, depende do que é rico para você, né? E de que os partidos pagaram 1 milhão ao Ciro e ao Lula, né? Já parece um pouco mais plausível a informação. Mas você veja que é uma informação e que muitas vezes a nossa interpretação sobre essa informação acaba intervindo na informatividade do texto, tá? Se a gente fosse observar puramente o que se refere aqui é o pagamento de um salário a dois personagens que fazem parte de dois ambientes políticos um pouco distintos, né? E que receberam uma verba aí. Então, a informatividade lá era de que alguém estava recebendo uma verba, né? Sendo que você pode ter interpretações infinitas. Bom, mas olha só. Qual é a intencionalidade? Porque além de ter uma informatividade com a qual nós devemos trabalhar no nosso texto ou
uma informatividade em que acontece em todos os textos de que nós participamos, existe também a intencionalidade. Qual é a intenção desse texto? É me convencer, é me comover, é me envaidecer, é me repreender, né? Por que que eu estou lendo esse texto e a pessoa que escreveu esse texto desejava o quê? Né? Então nós precisamos sempre pensar nessas questões, tá? Então o segundo critério aqui da textualidade é a intencionalidade. Então quando você está pensando, por exemplo, lá na sua dissertação argumentativa, né? Você está tentando, sem o uso da primeira pessoa, sem a sua percepção subjetiva, convencer alguém de algum determinado fato, sem que as suas interpretações pessoais e subjetivas intervenham nisso, né? Quando a gente já está numa carta argumentativa, a nossa intenção já é convencer talvez um pouco mais subjetivamente, né? Quando a gente está querendo somente dissertar, expor as opiniões, os fatos, né? Então, qual é a intenção, né? A intenção vai da sua intenção, né? Então, preste atenção agora. Uma enquete. Qual a intenção dessa manchete, você acha? Convencer que os dois receberam 1 milhão cada um. Então, cada um recebeu 1 milhão. Apenas de informar que cada um recebeu 1 milhão, né? Então, cada um recebeu 1 milhão. Então, seriam 2 milhões, né? Convencer de que os dois receberam 1 milhão, cada um 2 milhões, e apenas informar que cada um recebeu 1 milhão. Próximo. De queimar o filme dos dois presidenciáveis ou de revoltar a população com o valor recebido por ambos, né? Bom, cada um pode dar uma opinião, né? Eu acredito que essa manchete tenha, de fato, a intenção de dizer que os dois receberam, cada um, né, 1 milhão de reais. Então, vamos ver se isso procede, beleza? Então, a gente já viu informatividade, intencionalidade, agora a gente vai para coesão. Depois de que a gente tem aí as nossas ideias sendo trabalhadas a partir da nossa informação e da nossa intenção, a gente precisa o quê? Aprender a relacionar essas ideias com algumas outras, tá? Isso é o que na nossa redação, no nosso texto, nós vamos chamar de coesão. O que é a coesão? A coesão é qual o sentido que eu dou à união de duas ideias, né? Adição, causa, consequência, contraposição, né? Que pode ser chamado de adversidade, de conclusão, de subordinação no sentido de condição, né? É uma concessão, tentamos mudar alguma coisa, mas nós não conseguimos, e aí nós articulamos essas duas orações nesse sentido, né? Então a coesão é qual é o sentido que as duas ideias possuem juntas, né? O elemento que vai juntar essas duas ideias é quem vai dizer isso pra gente. Vamos ver isso na prática. Preste atenção aqui, é um quiz, então não vale certo nem errado, né? O elemento E em o Lula apresenta um sentido coesivo de quê para você? Se bem que aqui a gente pode até pensar que tem sim uma resposta correta, né? Eu só não vou penalizá-los, né? Bom, subtração, conclusão, adição e adversidade. Lula e Ciro receberam quase 1 milhão de salários de seus partidos desde 2019, né? Aí é desde 2019. Bom, com certeza a gente já sabe que é uma adição, né? Tá adicionando aí 2 núcleos de sujeito, beleza? Vamos avançar aqui. Primeira pontuação da gente, na verdade era uma pergunta sim, tá? Coerência. Quais as informações podem ser complementares e quais são opostas, beleza? Então a gente tem uma informação sendo dita com alguma intenção, sendo relacionada a outra informação por meio de um elemento, e esse elemento tem que semanticamente representar a ideia, ou, e na verdade, né? 4. Coerência. Como que eu posso continuar a minha ideia, né? Como que eu vou complementar a minha ideia com outras ideias. Então, quais informações podem ser complementares e quais podem ser opostas? Então, a gente fala uma informação com alguma intenção, articulada de algum jeito, e há alguma coisa, né? Então, preste atenção, porque em todos os seus textos existem esses critérios. Mais uma perguntinha para que a gente observe isso na prática é a coerência, verdadeiro ou falso? Faz sentido associar a ideia de Lula e de Ciro trabalharem em partidos políticos? Você acha que faz sentido isso? Eu acho que faz sentido, né, gente? Porque venhamos e convenhamos, os dois são o quê? Políticos, né? Então é uma perguntinha que mostra e evidencia pra gente que tem coerência, né? Eles receberem salários de um partido
porque eles são políticos e tanto o Lula quanto o Ciro, né, eles são aí uma boa representação do seu partido, né, no sentido de que eles é quem representam o partido, né, tanto o presidencial Ciro Gomes do PDT quanto o presidente Lula do Partido dos Trabalhadores, né? Então, bom, vamos avançar aqui, preste atenção, porque a gente tem aqui uma aceitabilidade, tá? E a aceitabilidade, ela é o último critério. Bom, eu aceito o texto, ele está certo de acordo com os meus valores, eu preciso rever os meus valores, a pessoa que escreveu esse texto precisa rever os valores dela, tá? Então, uma perguntinha básica aqui para você é se você, não, enquete, não vale ponto, para você essa manchete foi 100% honesta e transparente? Você aceita essa manchete? Bom, eu aceitaria essa manchete, tá? Por quê? Porque é uma manchete, né? Mas e durante o texto? Será que se eu lesse o texto e depois voltasse à manchete, eu testaria a intencionalidade e a aceitabilidade? Vamos ver. Então vamos dizer que sim aqui, porque para mim a manchete foi 100% honesta e transparente. Então, vamos lá. No período de 2019 a 2021, políticos sem cargos eletivos receberam salários e tiveram despesas com publicidades e advogados custeados por seus partidos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-ministro Ciro Gomes, ambos com nomes cotados para as eleições presidenciais de 2022, receberam juntos, então peraí, tá? Um total de quase 1 milhão de seus partidos em pouco mais de 2 anos. Então, na manchete talvez esteja evidenciada uma tentativa, né, de talvez fazer com que nós aceitássemos o texto como cada um recebendo 1 milhão, né, quando na verdade eles receberam juntos um total de quase 1 milhão de seus partidos, tá? Bom, então a gente vê que tem aí uma intenção por trás de uma informação que é passada, né? E essa informação que se liga a outras, beleza? Para fazer você aceitá-lo ou não. Então, quando você estiver escrevendo o seu texto lá na sua prova do PAS, você tem de lembrar disso, beleza? Você tem de lembrar que é preciso e que é extremamente necessário, tá? Que seu texto tenha uma informatividade, que seu texto tenha aí uma intencionalidade, que seu texto tenha coesão, que seu texto tenha coerência e que o seu avaliador aceite o seu texto. Eu sou o professor Gabriel Azevedo aqui da Help Educação. Não deixe de compartilhar este link aqui deste vídeo com outros colegas que porventura podem também serem ajudados por meio deste vídeo. Não esqueça de curtir, né, dar like aí no nosso canal e nos seguir, tá? Se tiver qualquer dúvida, deixa aí embaixo que nós iremos responder. Eu sou o professor Gabriel Azevedo aqui da Help Educação. Help Educação, aquela ajuda que você precisa.